As pessoas descobrem que eu sou escorpiano e aí elas falam: você não tem jeito de escorpiano, você não é vingativo, você não guarda mágoa. Hoje você vai descobrir o meu lado full escorpiano, puto da vida. 5 meses atrás, pouco depois da posse do Donald Trump, eu fiz um vídeo explicando por que a volta dele ao poder era uma péssima notícia para os LGBTQIA+. Não era um vídeo opinativo, era um vídeo factual. Eu apresentei tudo que ele fez contra os LGBTQIA+, no mandato anterior e tudo que ele tinha prometido que ia fazer nesse mandato. Coisa de plataforma de governo, documentos públicos registrados, apresentados durante a campanha. Mas, claro, aí tem um bando de gay burra, e aí você tem 3 opções: ou você é burra, ou você é ingênua, ou você é mau caráter, ou as 3 coisas juntos, que veio nos comentários dizer: imagina, ele não fez nada disso, aonde que ele perseguiu os gays? Isso nunca existiu. Burra. Felizmente foi uma minoria da minoria nos comentários, mas eu, escorpiano, guardei os recibos, né, lindo? Igual aquele povo latino que votou no Trump e agora tá sendo deportado. Ah, mas eu não sabia que ele ia me deportar, eu achei que ele ia deportar os outros latinos. Eu agora tô aqui pronto para te apresentar tudo que esse canalha completamente senil e cruel fez contra os LGBTQIA+, em apenas 6 meses. E foi coisa pra caralho. Meu nome é Marcel Nadali e aqui no canal Gay Nerd a gente fala de cultura pop e questões da vida gay, às vezes tudo ao mesmo tempo. E sim, isso implica falar diretamente de política também e de falar não só da letrinha G, mas de todas as letrinhas de LGBTQIA+. Esse é um canal focado em comunidade e todo mundo é bem-vindo. E se você quer sentir isso de perto, eu recomendo você vir nos eventos do canal. Eventos que foram criados para você conhecer gente nova, fazer novos amigos, criar conexões e gerar união. A gente tem os encontros do Gay Nerd, os próximos vão ser em Curitiba, São Paulo, Recife e Rio de Janeiro, e a gente tem as próximas viagens do Gay Nerd na estrada. Primeiro, um fim de semana em Olambra, interior de São Paulo, de 3 a 5 de outubro, e depois um feriadão prolongado em Recife, de 19 a 23 de novembro, incluindo aí meu aniversário. Link para tudo isso, os encontros e o Gay Nerd na estrada, tá no descritivo do vídeo e no primeiro comentário fixado. Ou me manda uma DM que eu te mando o link também. Eu tô falando rapidinho assim porque eu vou fazer um vídeo em breve explicando tudo o que vai rolar no Gay Nerd na estrada, fica tranquilo, mas também porque a lista de sacanagens do Trump é enorme e eu tenho muita coisa para contar. As pessoas acham que o Trump ou qualquer outro político de extrema direita só é um problema quando ele começa a matar gay em praça pública ou mandar para um campo de concentração. E lembrando que os Estados Unidos já têm o seu primeiro campo de concentração, né, que é a Alcatraz dos Jacarés, que eles lançaram lá no começo de julho, cheios de orgulho, que é para deportar imigrantes ilegais e legais, incluindo pessoas LGBTQIA+. Mas o que essas pessoas burras não sabem é que a eliminação de uma minoria vulnerável não começa pelo extermínio físico. Ela começa pela eliminação social, cultural, histórica, econômica. Ela começa com várias pequenas iniciativas para virar a sociedade contra essas pessoas. E o primeiro passo é a invisibilização. O governo Trump exigiu a eliminação dos termos gay, lésbica, bissexual, trans e outras palavras desse tipo de todos os sites e órgãos federais americanos. E não tem a ver só com fingir que a gente não existe. Tem a ver com dificultar o acesso às informações e aos recursos públicos destinados à nossa comunidade. Me diz uma coisa, como é que você vai exigir os seus direitos como uma pessoa LGBTQIA+, se você não encontra isso em nenhum site do governo? Segundo, o governo Trump proibiu a bandeira do orgulho LGBTQIA+, em todos os prédios e órgãos públicos do governo, incluindo aqueles que atendem diretamente à população LGBTQIA+. E se você vai ficar aí dizendo que é só uma bandeira, deixa eu te passar aqui um trecho da propaganda que a Suécia lançou em maio, que emocionou um monte de gente, sobre a importância dessa bandeira. Essa bandeira é um símbolo e símbolos são poderosos, eles evocam sentimentos. Ver essa bandeira é um sinal imediato de acolhimento, de saber que você está seguro, de saber que você não vai ser atacado por ser quem você é. Tudo que o Trump não quer. Eu não posso passar a propaganda inteira, mas eu vou deixar o link para ela no descritivo do vídeo. Vale a pena assistir porque é super emocionante e você não precisa saber sueco para entender. Também nesse processo de apagamento e de fazer a gente se sentir inseguro, errado, não aceito, o governo Trump encerrou todos os programas educacionais voltados
a diversidade e inclusão. Não só os de LGBTQIA+, mas também de mulheres, pessoas pretas e PCDs. No momento mais importante da formação de um indivíduo, que é a infância e a adolescência, as escolas não podem mais ensinar que está tudo bem você ser gay, sob risco de multa e até prisão para os professores. Pensa você, como é que teria sido a sua vida, a sua autoestima, a sua saúde mental, se a sua escola tivesse ensinado para todo mundo, não só para você, que tá tudo bem ser gay. Uma escola que combatesse efetivamente o bullying que você recebeu. Gente, tem muito jeito de matar uma pessoa, não é só com uma execução em praça pública. O governo Trump quer matar as pessoas LGBTQIA+, lentamente, sem apoio, sem recurso. Outro exemplo evidente disso. Pesquisas mostram consistentemente que o adolescente LGBTQIA+, tem 4 vezes mais chances de cometer suicídio do que o adolescente que é cisgênero e heterossexual. O que o Trump fez? Ele foi lá e cortou toda a verba federal para as linhas telefônicas de auxílio psicológico anti-suicídio, tipo o nosso CVV. A linha mais popular, a 988 Suicide and Crisis Lifeline, é voltada para todas as pessoas, mas tinha lá a opção 3. Você pressionava o botão 3 e falava diretamente com um atendimento específico para a população LGBTQIA+. Essa opção não existe mais. Para você ter uma ideia, no ano passado, o Trevor Project, a mais famosa linha telefônica para adolescentes LGBTQIA+, atendeu 230 mil adolescentes. Isso dá mais de 630 por dia. 630 jovens que não vão ter mais esse acolhimento no momento que eles mais precisam. E vale lembrar que a busca por esse serviço aumentou drasticamente quando Trump foi eleito, porque, óbvio, as pessoas se deram conta do problema que estava vindo aí. Exceto, claro, o comentarista lá do meu vídeo de março, que obviamente é um grande gênio político e entende muito mais do que todos os especialistas, né? No governo Trump, não foram só as escolas que se tornaram mais inseguras para a população LGBTQIA+. O ambiente de trabalho também. Porque o governo Trump fez questão de perseguir e encerrar todas as iniciativas de DEI, diversidade, equidade e inclusão. Ele proibiu nos órgãos públicos e estimulou empresas privadas a fazerem o mesmo. Qualquer empresa que tenha contratos com o governo ou queira participar de licitações precisa encerrar qualquer política interna de DEI. Isso inclui gigantes como a Boeing e a Lockheed Martin, por exemplo. E isso teve um efeito cascata, inclusive em qualquer empresa que queria agradar o governo Trump, como a Amazon e a Meta, e empresas que nem têm ligação com o governo, mas aproveitaram esse embalo para encerrar essas políticas porque elas custam dinheiro, né? Tipo o Walmart e o McDonald's. Todas essas empresas agora não têm mais a obrigação nem os recursos formais para combater a LGBTfobia entre os funcionários. Isso agora pode acontecer sem nenhum tipo de punição. De novo, isso não impacta a sua saúde mental, a sua autoestima, isso não te mata aos poucos. Outra coisa que a gente precisa para viver, grana. Quantas e quantas vezes eu já falei aqui no canal que no mundo capitalista a independência financeira é a nossa defesa mais imediata contra a homofobia. O fim das iniciativas de diversidade, equidade e inclusão não só diminuem as nossas oportunidades de emprego, como também a nossa mobilidade dentro das empresas. Se o seu chefe não quiser te promover só porque você é gay, ele pode. Não bastasse isso, o filho da puta do Trump também está exigindo que empresas de outros países também acabem com as iniciativas de diversidade e inclusão. Os Estados Unidos pressionaram formalmente empresas na França, na Bélgica, na Espanha e em outros aliados na Europa sob a ameaça de romperem relações comerciais. Felizmente, todos esses países não só ignoraram essa ameaça, como ainda deram uma lição de moral no Trump. Mas sabe quem que está cedendo? Quem que já teve várias reuniões com o Trump e o vice-presidente J.D. Vance? O Reino Unido, que agora depende fortemente dos Estados Unidos depois de ter saído da União Europeia. E essas reuniões, elas não envolvem só o fim das políticas de DEI, mas também o fim da legislação contra discurso de ódio nas redes sociais. Outro tema que é muito bem quisto pelo Trump, claro, e que impacta diretamente a nossa segurança. Eles querem que o Reino Unido derrube qualquer lei que exija o monitoramento e a punição de redes sociais que permitem discurso de ódio. Nos Estados Unidos, o Departamento de Justiça passou a entender que discursos LGBTfóbicos, misóginos e racistas estão sim dentro da liberdade de expressão, desde que não incitem a violência. Portanto, um americano agora pode dizer que todo gay tem AIDS e que todo preto é um macaco, porque ele não está sugerindo violência contra essas pessoas, ele só está dando a opinião dele. Por falar em AIDS, você quer mais um exemplo de como o ódio do governo Trump vai além das fronteiras e impacta você aqui no Brasil? O Trump suspendeu o financiamento da PEPFAR, a principal iniciativa dos Estados Unidos para ajudar no combate mundial ao HIV. Segundo a Organização Mundial da Saúde, esse corte impactou mais de 60% das ONGs e instituições que combatem o HIV/AIDS no mundo todo,
incluindo no Brasil. Para você ter uma ideia, a OMS classificou esse corte como uma ameaça global. A estimativa é que só por causa dessa canetada, mais de 4 milhões de pessoas irão morrer de AIDS no mundo todo nos próximos anos. 4 milhões. E aí se você vai me dizer, ah, mas foda-se, eu não tenho AIDS, eu sou um gay direito, eu me cuido, azar o seu se você não se cuida. E aí eu te digo que além de burro, você é cruel e mau caráter, e eu não faço questão de gente como você nesse canal. Ou então você vai dizer, o dinheiro é dos Estados Unidos, eles fazem o que eles quiserem. E aí eu tenho que te explicar o óbvio. Não é uma questão de economia. Essa nova lei aí, a Big Beautiful Bill, que o Trump aprovou faz pouco tempo, a mesma lei que formalizou a proibição das bandeiras LGBTQIA+, e o fim das iniciativas de DEI, essa mesma lei aumentou o orçamento das Forças Armadas em 150 bilhões de dólares. 150 a mais do que eles já recebiam, que não era pouca coisa. E ainda teve mais 45 bilhões para o ICE, a Força de Segurança Nacional, para deter imigrantes. Então não tem a ver com economia de dinheiro, falta de dinheiro, existe dinheiro. A decisão de cortar fundos para os LGBTQIA+, é uma decisão ideológica e persecutória. E por falar em decisão ideológica e persecutória, eu não posso deixar de mencionar aqui quem mais está sofrendo com o governo Trump, que são as pessoas trans. O total de iniciativas contra pessoas trans é absurdo, assim, é deliberado e proíbe de tudo, desde limitação nos tratamentos médicos, limitação de gênero na documentação, restrição de direitos nas prisões, proibição de atletas trans em competições, proibição de pessoas trans nas Forças Armadas, fora tudo que eu já falei antes, como a proibição das iniciativas de diversidade nas escolas, nas empresas, nos órgãos públicos. As pessoas mais impactadas por isso tudo sempre são as pessoas mais vulneráveis, que na nossa sigla LGBTQIA+, são as pessoas trans. Eu queria pedir para você entender essa lógica até de uma maneira mais ampla. Todas as iniciativas do governo Trump que impactam os americanos e o resto do mundo, elas impactam ainda mais quem é mais vulnerável. E isso inclui os LGBTQIA+. A política anti-imigração do governo Trump, por exemplo, já é uma tragédia por si só. Mas você já parou para pensar o que isso significa para as pessoas LGBTQIA+, que estão buscando asilo político nos Estados Unidos, ou que já estão nos Estados Unidos, fugindo da perseguição nos países onde elas nasceram? Já parou para pensar no que ela significa para filhos de imigrantes que são LGBTQIA+, que vão ter que se mudar para países que eles não conhecem e onde eles não podem ser quem eles são? Já existem várias denúncias de viés discriminatório nas operações anti-imigração comandadas pelo ICE. Ainda não há estatísticas confiáveis, mas vários especialistas acreditam que pessoas LGBTQIA+, são mais visadas nessas operações. Pessoas LGBTQIA+, são mais vulneráveis financeiramente, o que significa que elas estão mais expostas, elas precisam continuar procurando trabalho. Muitas delas estão em situação de rua. E, da mesma maneira, a guerra tarifária do Trump, que está causando caos no mundo todo, isso também impacta a nossa comunidade. Se os preços sobem, fica ruim para todo mundo, mas fica pior para quem é mais pobre, para quem tem menos opções no mercado de trabalho, para quem está na informalidade. O que eu preciso que você entenda é que tudo está conectado. Não existe uma política nos Estados Unidos ou no Brasil que afete uma parte da população que não afete a nossa também. É por isso que a gente fala que a luta LGBTQIA+, não é uma luta só para você casar com seu marido, só para você andar de mão dada com ele na rua. Não é isso, é uma luta por dignidade para todo mundo. E essa luta por dignidade não tem como acontecer sem incluir mulheres, pessoas pretas, PCDs, imigrantes e, inclusive, também pessoas brancas, cisgêneras, heterossexuais que estejam à margem da sociedade, que também estão vulneráveis. Todo mundo merece uma vida digna. E uma vida digna é uma vida sem perseguição, é uma vida justa, é uma vida onde existe justiça, onde existe oportunidade para todo mundo. Ou seja, tudo que o governo Trump odeia. Eu não consigo acreditar que ainda existam pessoas que defendam esse cara, ainda mais pessoas LGBTQIA+. Lá no começo do ano, antes dele assumir, sei lá, até dava para fazer uma ressalva. Ah, mas ele não vai fazer tudo isso que ele prometeu. Agora não dá mais porque ele já fez, tá aí tudo que ele fez em 6 meses. Se você acha tudo isso aceitável, é o que eu disse lá no começo. Ou é burrice, ou é ingenuidade, ou é mau caratismo, e eu tendo a acreditar que é tudo isso ao mesmo tempo. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque a gente precisa falar sobre isso, as pessoas precisam saber. E a gente se vê em breve. Cada vez mais gay, cada vez mais nerd.